convidá-lo a abrir o texto sagrado no livro de Atos, Atos capítulo 10, nossa leitura em Atos capítulo 10, dos versículos 36 a 43 do texto sagrado. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, nós leremos o capítulo 10, dos versículos 36 a 43. Nós leremos esta porção de texto e oraremos ao Senhor com súplicas, humildes súplicas, para que Deus fale ao nosso coração. Atos capítulo 10, dos versículos 36 a 43, está escrito, palavra de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Até aqui a nossa leitura. A gente ora nesse momento a Deus por meio deste nome, por meio do nome de Jesus, pedindo graça para interpretar esse texto. Deus Pai, que o Senhor seja misericordioso conosco. A palavra pregada não por sabedoria, não por capacidade, mas pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, tão somente ela é eficaz para o discernimento espiritual. Homem nenhum, pela loucura da pregação, é capaz de discernir. Nem os sábios dessa era, nem os doutores deste século são capazes, se não for pela ação do teu Espírito, fazê-los discernir. Até mesmo os doutores da lei, aqueles que têm conhecimento das línguas originais do texto, seja o grego, o hebraico, seja aqueles que estudam teologia, se não for pelo teu Espírito, se não for pela obra de Jesus, se não for pelo sacrifício do Cristo, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, nada, Senhor Deus, nada pode nos mover em sua direção. Aqui, essa manhã, esse povo é reunido no nome de Jesus, o teu Filho. Que o Espírito do Senhor nos mova em tua direção, com ouvidos atentos, com o coração disposto a te atender e a servir em todas as coisas que o Senhor falar conosco nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, iniciamos no mês de agosto uma série de mensagens de missões. É mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil,
uma vez que no mês de agosto nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós comemoramos 166 anos de Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Isso é fruto de trabalho missionário. Ashbel Green Simonton chega aqui em 1859 pregando o Evangelho para um país, para um povo que já havia recebido uma mensagem cristã ou cristianizada através dos jesuítas, que chegaram aqui em 1549. Então, o Brasil vai ser evangelizado pela mensagem protestante a partir desse homem, Ashbel Green Simonton, aqui no Brasil. Pensando nessa perspectiva de missões, um mês de missões, a gente tem procurado aqui, ao longo desse mês, pensar o conteúdo da Reforma Protestante. Então, os 5 solas, aquilo que foi base para a Reforma Protestante acontecer no século XVI. Então, nós hoje estamos voltando para esse tipo de mensagem e tentando refletir algumas coisas para os nossos dias de hoje. Hoje a gente tem como tema de mensagem, somente Cristo no púlpito. Por que somente Cristo no púlpito? Nós estamos dentro de um contexto que vem sendo evangelizado não mais pelos jesuítas, mas por toda forma de ideologia. Hoje nós estamos dentro de um contexto global, onde o ponto de referência para a interpretação de todas as coisas se tornou o próprio homem. Não é mais, portanto, as Escrituras, não é mais somente Cristo, mas é o homem que se desenvolve a partir da sua capacidade. Essa virada de teocentrismo, ou de ser Deus a centralidade, a referência para o homem, ela se deixou de ser a referência a partir do século XV para o século XVI. Um movimento histórico que acontece dentro da própria igreja e das universidades vai mudar a referência de ideias humanas. Então, a partir desse século XVI, a gente vai ter uma virada tanto na teologia quanto nas ciências. O homem se torna o centro de toda a referência de ideias, de teologia, entre outras coisas. A gente vai ver que isso muda a forma e a visão teológica. Não é mais a palavra de Deus que se torna o centro para guiar o homem. A palavra de Deus se torna um suporte para as necessidades do homem. O nome disso é antropocentrismo. Então, existe uma mudança. Deixa de ser Deus a referência para se tornar, então, o homem a referência. O homem e as suas necessidades. O homem e as suas realizações. Então, a partir dali, a própria teologia vai mudar. Tanto a teologia católica quanto a teologia protestante vai sofrer com essas influências. A gente tem as teologias liberais, por exemplo, que vão surgir a partir do século XIX e século XX, que vão avançar. Essas teologias têm o homem como a centralidade da sua mensagem. O homem é o ponto de referência para a interpretação, não mais Deus. O catolicismo, por exemplo, a gente tem Teresa de Ávila, que vai começar então um movimento de introspecção, ou seja, começa a olhar para dentro, para a intimidade. Essas coisas que a gente fala assim, sobre olhar para dentro, olha para dentro de você mesmo, coisas desse tipo, são frutos desse movimento. Então, o homem se torna a referência, não é mais Deus o centro da mensagem. Diante disso, a gente está dentro de um contexto global, como eu comecei falando, que é o Brasil, e os púlpitos se tornaram, para muitas igrejas, para muitos de nós, um espaço onde a gente tem mensagens que são voltadas para o homem, para a necessidade do homem. Somente Cristo no púlpito, porque a maior necessidade que você tem é que Jesus seja revelado para você.
Você não tem uma necessidade maior hoje, eu preciso te dizer isso, do que Jesus seja revelado ao seu coração. Não existe nada que você precise mais. Talvez você possa ter no seu coração, talvez você possa ter na sua mente, hoje aqui, algumas necessidades que você julgue ser melhor para você, que você entenda ser algo que seja de maior importância, de maior valor para você, mas eu preciso te dizer, ainda que isso te perturbe, ainda que você não concorde, ainda que isso te incomode, eu preciso te dizer que a maior necessidade que você tem é de ter um encontro com Jesus. A maior necessidade que você tem é que Jesus seja pregado para o seu coração. Não apenas hoje, mas todo domingo. Todo encontro que a gente tiver aqui. Todo dia que você abrir a Bíblia dentro da sua casa. Todos os momentos em que você parar para ouvir uma mensagem do Evangelho, você precisa de Jesus, nada mais do que isso. Você não precisa de dinheiro, eu posso te dizer. Você não precisa de saúde, eu posso te dizer. Você só precisa de Cristo. Você precisa de Jesus mais do que tudo, você precisa da graça de Deus, você precisa das Escrituras para o Evangelho de Jesus ser anunciado para você. Mais do que qualquer outra coisa. Mas os púlpitos se tornaram, para muitos pastores e influencers, e até mesmo crianças agora, meninos de 10 a 14 anos que estão pregando e falando, e enfim, que estão assumindo púlpitos e não estão pregando o que os apóstolos ensinaram, o que os apóstolos pregaram. O lema da reforma protestante é uma igreja reformada sempre reformando. As igrejas precisam ser reformadas novamente. Porque o homem se tornou o centro das mensagens. A gente quer ouvir aquelas coisas que vão suprir somente as nossas necessidades, mas é preciso fazer o nosso coração se aquietar e saber que Ele é Deus e que a maior necessidade que nós temos foi suprida há 2000 anos, quando Deus enviou o Seu Filho para suprir o vazio do nosso coração. Para não apenas suprir o vazio do nosso coração, para também livrar-nos da ira de Deus. Somente Cristo no púlpito, porque essa é a pregação do Evangelho, dos apóstolos. A gente acabou de fazer a leitura de um texto, do livro de Atos, no capítulo 10, em que o apóstolo Pedro está pregando para gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. No capítulo 2, a gente tem o apóstolo Pedro pregando para judeus, a mesma mensagem. O teor da mensagem é o mesmo. Jesus Cristo, o Evangelho, a necessidade tanto de judeus quanto de gentios. E essa mensagem é a mensagem apostólica, e a gente quer passar por isso nessa manhã, e entender isso como a nossa maior necessidade. Bem, os versículos 36 a 38, eu quero que você note bem. O que a gente tem nessa passagem, início da pregação do apóstolo Pedro? Pedro está dizendo, esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Versículo 37, vós conheceis a palavra que se divulgou, ou seja, aquilo que foi enviado aos judeus, os gentios também agora estão sabendo. O que é que o apóstolo Pedro está falando aqui dos versículos 36 a 38? A história de Jesus. A história de Jesus está sendo divulgada, tanto aos judeus quanto aos gentios. Vocês têm ouvido falar sobre quem? Sobre qual história? Do que estamos falando? Estamos falando de Jesus, não das necessidades dos judeus, nem das necessidades dos gentios, mas está sendo anunciado o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? A história de Jesus. Por que é chamado o evangelho da paz? Porque eu e você estamos em oposição a Deus, nós somos inimigos de Deus, essa é a condição, tanto de judeus quanto de gentios, inimigos de Deus. E qual é a maneira de Deus estabelecer paz com o homem? Por meio do evangelho da paz, por meio da história de Jesus. É o que o apóstolo Pedro está anunciando para os gentios nesse momento. E o que é essa mensagem?
É o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas, João. É a história de Jesus. A história de Jesus que foi contada, foi vivenciada pelos judeus naquele primeiro momento, agora está sendo anunciada aos gentios. Está sendo anunciado aquilo que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mostram para nós, que Jesus é Senhor de todos, tanto de judeus quanto de gentios. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor de todas as coisas, como a Bíblia diz, que Ele, tendo morrido, ressuscitado, foi elevado às alturas, assunto aos céus, a fim de que Ele governe sobre tudo e sobre todos. É isso que está sendo anunciado. A história de Jesus, o Evangelho da paz. E é exatamente isso que a gente precisa no púlpito. Que a história de Jesus seja contada todos os dias, todos os domingos. Os seus filhos precisam da história de Jesus. A gente não pode contar a história de Davi para os nossos filhos sem que Davi aponte para Jesus. A gente não pode contar a história de Abraão para os nossos filhos sem que Abraão aponte para Jesus. Os nossos filhos precisam conhecer a história de Jesus. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam ouvir a história de Jesus. Não são poucos os homens e mulheres que caminham por igrejas, vivem uma vida na igreja, chegam à idade de maturidade e parece que nunca ouviram falar de Jesus. Conhecem bem as histórias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, mas não conhecem Jesus. Mais do que contar histórias na Bíblia, a gente precisa de histórias como as Escrituras mostram para nós, as histórias convergindo para a história maior, que é a história de Jesus, porque todo o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, daquilo que foi revelado há 2000 anos, foi revelado em Jesus. Então Jesus é Senhor de todos e isso está sendo divulgado, dos versículos 36 a 38. Agora, dos versículos 39 a 42, veja o seguinte: o apóstolo Pedro está se manifestando como quem foi inserido na história de Jesus. Ele e os apóstolos. Os versículos 39 a 42 vão dizer: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Nós somos testemunhas do que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, depois que ressurgiu dentre os mortos. E versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Veja, a história de Jesus está sendo pregada, desde aquilo, como eu falei, a gente encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João, nascimento de Jesus, o nascimento virginal, que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso está sendo anunciado, é porque a gente tem um texto que está sendo resumido, escrito, na sua essência, o que foi falado. Então, o que estava sendo pregado era o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. É isso que está sendo anunciado no texto. E a missão que foi dada à igreja. Nós nos tornamos testemunhas, Pedro está dizendo, de tudo o que ele fez, porque o que ele fez precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. No domingo passado, quando nós nos reunimos, nós falamos da fé, somente a fé. E aí nós falamos que a fé salvadora, ela só pode ser operada pela pregação do Evangelho. Vocês lembram disso? Se não, eu estou lembrando vocês agora. A fé salvadora só pode ser operada pela pregação do Evangelho. O que os discípulos estão mostrando aqui é que eles são chamados, eles são trazidos por Deus para anunciar, para pregar a história de Jesus, a fim de que a fé salvadora seja operada. Então eles são testemunhas de que Deus
fez Jesus juiz de vivos e de mortos. O que significa dizer que a pregação de Pedro, ela também é escatológica. O que quer dizer uma pregação escatológica? É a pregação que fala dos fins dos tempos, da vinda de Jesus. Que Jesus Cristo há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Isso precisa ser lembrado à igreja. Porque uma igreja que não participa da missão é uma igreja que não lembra da vinda de Jesus. Uma igreja que não é missionária, uma igreja que não sai para pregar o evangelho, que não participa da missão, é uma igreja que não entendeu escatologia, não entendeu o fim dos tempos, não entendeu que Jesus Cristo há de vir julgar os vivos e os mortos. É uma igreja apática, é uma igreja que a gente encontra, por exemplo, no livro de Apocalipse. Não é nem fria, nem quente, uma igreja morna, apática, que não participa da missão, que não se propõe, não se dispõe a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, porque a igreja não foi chamada para ser salva e sentar num banco confortável. A igreja foi chamada para testemunhar de Jesus, para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. Conhecido dentro e fora da igreja. E aí a gente precisa parar e refletir sobre a nossa posição dentro dessa história. Porque a história de Jesus não é só uma historinha para ser contada, é uma história que vai reger a nossa história, que vai guiar a nossa vida, guiar as nossas vontades, guiar os nossos desejos, vai guiar o nosso comportamento. A história de Jesus é um pano de fundo para toda a nossa história de vida, para todo o nosso desenvolvimento. A história de Jesus é quem governa a nossa vida. Os nossos atos, as nossas práticas, elas são para apontar para a história de Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e isso aconteceu diante deles, e ele disse: vão pregar pelo mundo, como a gente vê no versículo 42, aquilo que está em Mateus capítulo 28, vão pelo mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Aqui é o que está acontecendo. O apóstolo Pedro está pregando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, porque é isso que precisa ser pregado nesse tempo. A gente não precisa pregar nada que os nossos jovens necessitam, os nossos adolescentes necessitam, nossas crianças necessitam. Aqui fica um parêntese para uma crítica. Vocês já pararam para pensar como que a igreja se tornou antropocêntrica? A gente precisa fazer culto de jovens para atender a necessidade de jovens. A gente tem que fazer culto de adolescente para atender a necessidade de adolescente. A gente tem que fazer culto de criança para atender as necessidades da criança. Nenhuma dessas três coisas são necessidades da igreja. Isso é trabalho dos pais dentro de casa. O pai prega para os seus filhos aquilo que ele tem aprendido. Aí se torna responsabilidade da igreja ter que fazer culto de jovem, culto de adolescente, culto de criança, culto de tudo. O que a gente precisa é ensinar a história de Jesus, mais do que nunca. Enquanto o homem precisa das suas necessidades serem atendidas, a gente deixa o evangelho refém, a gente deixa a Bíblia refém, a gente aprisiona aquilo que é o poder de Deus, que o nosso irmão Luiz fez a leitura aqui mais cedo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente precisa acreditar que as nossas crianças, os nossos filhos, pelo poder do Espírito Santo, virão a crer no Evangelho de Jesus. Por isso a gente vai pregar para eles. A gente não precisa esperar
eles se tornarem jovens, adolescentes, para eles terem maturidade de discernir. Se a gente pensar que os filhos precisam chegar à maturidade para discernir, para depois pregar o evangelho para eles, isso significa dizer que a gente abriu mão daquilo que é o que nós acreditamos, que a Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem convence. O Espírito de Deus não pode convencer as nossas crianças? Não pode convencer os nossos jovens e adolescentes dentro de casa enquanto pregamos para eles? É de Cristo que todos nós precisamos, não apenas jovens, adolescentes, velhos, de todas as idades, casais, nós precisamos de Jesus Cristo. Essa é a maior necessidade que nós temos, meus irmãos. De que Cristo seja pregado, de que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. Agora, enquanto nós acharmos que nós temos outras necessidades, outras prioridades, a gente vai buscar ouvir aquelas coisas que nos convém ouvir. Então, somente isso. Porque a história de Jesus se torna banal para a gente. Talvez daí nós precisássemos lembrar daquilo que Jesus ensinou. Não deem pérolas aos porcos. Porque um evangelho ralo, uma mensagem que Jesus parece só um bichinho de estimação que está sendo dado pela igreja, é como uma pérola que é lançada aos porcos. A gente precisa entender que a maior necessidade da humanidade é que Cristo Jesus seja anunciado, seja pregado. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais alarmante para a humanidade. Saber que Jesus foi feito juiz de vivos e de mortos e que Ele há de voltar para julgá-los. Julgar a todos, cada um conforme as suas ações. Versículo 43, a gente tem o seguinte, falando dele, falando de Jesus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. O que a gente tem aqui é o propósito da mensagem. Se a gente viu aqui no começo a história de Jesus sendo testemunhada pelos apóstolos, a gente vai aprender qual é o propósito dessa história ser testemunhada. Qual é o propósito da história de Jesus ser testemunhada para todos os povos, em todos os tempos. É para remissão de pecados, meus irmãos. Porque a nossa condição de pecador fez com que nós estivéssemos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, portanto. Essa história que é contada é chamada o Evangelho da Paz, porque por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da confiança, o que é a fé, como nós falamos na semana passada? É acreditar que o que Deus está falando é verdadeiro e suficiente para a minha salvação. Então, eu receber, acolher o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, como a mensagem que é suficiente para a minha salvação, saber que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou para me dar uma nova vida, acolher isso como verdade, como verdadeiro, digno de confiança, para moldar a minha história, isso é a fé para a remissão dos meus pecados, para que eu tenha paz com Deus, para que no dia que Jesus Cristo voltar, Ele poder chamar a sua igreja, vinde benditos de meu Pai. Entra no meu gozo, participa do banquete que eu preparei para vocês. É para que todo aquele que ouve essa mensagem, que acolhe com fé, tenha paz com Deus para participar desse banquete, o banquete eterno, o banquete da glória. O banquete da glória de Deus, o propósito é a remissão de pecados. Essa é a maior necessidade que você tem. A maior necessidade que você tem hoje é a remissão dos seus pecados. A maior necessidade que você tem na sua vida é a remissão dos seus pecados. Eu sei que a gente tem sonhos,
a gente tem planos, a gente quer realizá-los. Essas coisas fazem parte da nossa história e parte da vida. Deus nos vocacionou. O que quer dizer que Deus nos vocacionou? Deus nos chamou para realizar coisas, para viver essas coisas. Mas a maior necessidade é que a gente tenha os nossos pecados, a nossa vida redimida, lavada e redimida, para a gente poder viver aquilo que Deus nos vocacionou. Essa é a maior necessidade que nós temos. Porque como o texto está escrito, Ele é Senhor de todos, Ele é juiz de vivos e é por meio do nome dEle que nós somos salvos. E aqui, eu quero mostrar alguns textos bíblicos para vocês, textos em que a gente vai ver que toda a Bíblia aponta para Jesus, que tudo é sobre Jesus. Por que somente Cristo? Por que o pastor não vai trazer aqui uma mensagem de ânimo para eu começar a segunda-feira e ir para o trabalho cheio de gás? Por que o pastor não vai trazer uma mensagem no domingo que é para eu poder ficar mais animado, para eu ter ânimo, vigor nas coisas que eu tenho que fazer durante a semana? Porque a maior necessidade da igreja não é ter vigor para realizar o seu trabalho. A maior necessidade da igreja ela é ouvir que só Jesus Cristo salva e que ela precisa de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que está escrito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é chamado de proto-evangelho. A semente do evangelho lá, no livro de Gênesis. Porque Deus já estava mostrando que Ele traria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e que mudaria a história. Esse é aquele que é aguardado por toda a história do povo de Israel, a semente, a raiz de Davi. Veja que as escrituras mostram e apontam para Jesus o tempo todo, a descendência, o Filho de Deus. A gente vai ler também o texto que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Moisés está falando de Jesus. Moisés está profetizando, dizendo que viria um que era maior do que ele, e que todo o povo judeu deveria ouvir. Se vocês lembrarem do texto de Mateus capítulo 17, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, a palavra de Deus, quando o céu se rompe, vai dizer o seguinte: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. O que estava escrito em Deuteronômio, o cumprimento da profecia. Aquilo que vem sendo anunciado a todo o povo judeu. A gente vai ler também o livro do Salmo, capítulo 2. A gente vai ver que toda a Bíblia fala, sejam os profetas, sejam o livro de Salmo. Salmo capítulo 2, Salmo 2, por exemplo, versículo 12, verso 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Os salmistas já profetizavam acerca do Filho de Deus, aquele que viria e que por meio dele seria apaziguada a ira de Deus.
A gente vai ler também os profetas. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a gente acabou de falar? A semente, o descendente, está sendo profetizado agora, anunciado que a virgem, ela conceberia e daria luz a um filho que seria chamado Emanuel. A palavra Emanuel, Deus conosco. Por quê? Por que Deus conosco? Porque em Gênesis capítulo 3, a gente tem a humanidade sendo expulsa da presença de Deus. O que Deus está anunciando é que Ele viria para estar presente com o homem novamente, a fim de restaurar, a fim de tirar o pecado, a fim de purificar a humanidade. Deus conosco, não apenas para aquela ideia de, Deus é presente e eu tenho agora segurança, Deus é presente. Não, o que está sendo anunciado aqui é a paz com Deus. Porque o homem havia sido separado da presença de Deus, isso por meio do Filho. O Filho que seria trazido à luz pelo Espírito Santo. A gente vai ler ainda nos profetas, Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias está falando do Filho de Deus, está falando do renovo, está falando de Jesus. Porque todo o Antigo Testamento vai apontar para o Filho de Deus, vai apontar para Jesus. Daniel capítulo 7, versículos 14 e 15. Texto de Daniel, capítulo 7, 14 e 15. Se a gente puder também projetá-los. Daniel 7, 14 e 15, está escrito, 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A gente tem Daniel profetizando acerca do Filho de Deus, que exerceria o governo e domínio eterno. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai. Ele está governando neste momento toda a história. E Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. E a gente então experimentará a eternidade na presença dEle. Porque Ele já governa e Ele continuará governando eternamente. Já foi manifesto o Filho do Homem, Jesus Cristo. A gente tem ainda nos profetas, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de que Jesus nasceria, e como nasceu em Belém, como as Escrituras mostravam, a profecia de onde viria, a origem onde estaria o Messias. A gente tem um texto ainda, de Zacarias, capítulo 7, versículo 7. Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e a sua campina eram habitados? O texto de Zacarias, capítulo 7, capítulo 13, versículo 7, eu passei o texto errado. Capítulo 13, versículo 7. Se for possível ler. Mas eu leio aqui: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Zacarias capítulo 13, versículo 7. A profecia
de que o Cristo haveria de sofrer, como a gente vê lá em Gênesis, que ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, esta lhe feriria o calcanhar. Aqui em Zacarias a mesma coisa, dizendo que ele seria ferido à espada. Como a gente vê no texto sagrado, Jesus sofrendo, sendo preso e os seus discípulos todos o abandonando, fugindo. Mas depois, com a sua ressurreição, sendo trazidos de volta. Porque eram pequeninos demais para se salvarem, assim como as nossas vidas são pequenas demais para a gente resolver o nosso próprio problema. Daí a nossa necessidade do Cristo, da sua morte e da sua ressurreição para o nosso favor. Agora a gente entra no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como as profecias mostram para nós. Eu vou para o Evangelho de Marcos agora, capítulo 1, o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os evangelhos estão apontando para Cristo como o Filho, como o ungido. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos 1 a 4. Visto aqui, Lucas, só um parêntese, Lucas não é um dos discípulos. Lucas foi um doutor, pesquisador, contratado para poder pesquisar a respeito dos fatos, o que estava ocorrendo e sendo pregado sobre Jesus Cristo. Então ele escreve: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas, então, contratado por um homem, Teófilo, possivelmente alguém que contratou Lucas para averiguar, para investigar as coisas que ele estava sendo instruído por aquelas testemunhas. Daí o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, capítulo 1, a gente tem o seguinte, o versículo 10. João, perdão, versículo 1 mesmo, tá certo. Versículo 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Até aí, tá bom, né? A gente vai agora a Romanos, capítulo 1, e aí a gente encerra. Romanos, capítulo 1, a gente lê do 1º ao 3º versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Para o Evangelho de Deus, preste atenção na leitura. O qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que o apóstolo Paulo está apresentando para nós nessa introdução da carta aos Romanos? Que o Evangelho de Deus foi prometido por Deus por meio dos profetas em todas as Escrituras. Qual é o Evangelho? Com respeito de quem? Com respeito do seu Filho. É tudo sobre Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia na mão, é preciso que você saiba que quando você abre, tudo que está escrito é com respeito ao Filho. Não é sobre você, é sobre o Filho de Deus. É sobre a maior necessidade que você tem, portanto. A maior necessidade que você tem é de ter Jesus no seu coração. É de ter Jesus na sua vida. A maior necessidade dos seus filhos, não é uma escola. Não é um governo que seja um governo que aplique princípios
de boa moral. Não. O que o seu filho precisa é ouvir a história de Jesus. O Império Romano, com toda a sua imoralidade, ouviu o Evangelho de Jesus. As pessoas em todas as gerações têm ouvido o Evangelho de Jesus. E essa é uma geração que não pode passar em branco. Deus nos livre disso. Deus nos livre de um púlpito que Jesus não seja o centro da mensagem. E o dia que este púlpito se tornar um espaço para qualquer tipo de mensagem que não seja para anunciar para o seu coração Jesus, que você tire o pastor daqui, nem que seja na chicotada, para que você ouça sobre Jesus. Amém? Se coloque de pé para a gente orar. Senhor, Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te louvo por ter a Bíblia aberta e exposta diante de nós. Obrigado por nos revelar o Filho, obrigado por nos revelar o Filho como a nossa maior necessidade. Se houver qualquer outra necessidade que hoje queira competir com a maior de todas as necessidades, o Evangelho de Jesus, que o Espírito do Senhor nos convença do nosso pecado, nos convença que a nossa natureza, ela foi destituída da tua glória. E sendo convencidos, Deus, do nosso pecado, a gente também seja convencido do juízo que foi aplicado sobre o teu Filho, o que nos livra do pecado, o que nos livra do juízo vindouro e que nos dá a graça da vida eterna. Pai, sendo assim, que o Espírito do Senhor alegre o nosso coração com essa boa notícia, a notícia de que hoje temos paz com o Senhor. Eu te peço isso, Deus, que o Senhor derrame essa graça sobre mim e sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, até que o juiz de vivos e mortos venha julgar esta terra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos.